Olá, boa noite, meus queridos irmãos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais uma aula do curso Básico 1 da Seara de Jesus. Vamos pedir para quem se sentir à vontade que possa fechar um pouco os olhos, receber o auxílio da equipe espiritual que aqui nos envolve, para que possamos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus e sobre a doutrina espírita, e que possamos, então, também sermos cristãos lá fora, trabalhando e nos melhorando a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. O tema da aula hoje é bem interessante, porque vamos falar de um assunto que interessa a todos nós, desde pequenos. Nós temos muito, quando criança, nós temos muito interesse em saber o que acontece quando a gente dorme, por que a gente sonha. E aí, na adolescência, no geral, vai despertando aquela curiosidade para saber o que os sonhos significam. E aí a gente encontra até livros e respostas prontas para situações. Mas agora que a gente estuda a doutrina espírita, nós vamos entendendo esses processos e percebendo que a ciência também pode explicar algumas situações. E o tema da nossa aula hoje, nós estamos na 13ª aula, no segundo semestre, em novembro de 2020. O tema é Emancipação da Alma. Na parte A, a gente vai estudar sono, sonhos, visita espírita entre vivos, transmissão oculta de pensamento, catalepsia, letargia ou morte aparente. E na parte B, a gente vai entender um pouquinho sobre as passagens de ressurreição. Duas aulas anteriores, a gente já viu o que é reencarnação, o que é ressurreição, e agora a gente vai entender um pouquinho algumas passagens que ocorreram temos na Bíblia, no Evangelho. Então, parte A, emancipação. Então, antes da gente entender na visão espírita o que é emancipação, o que diz o dicionário sobre isso? É um substantivo feminino, uma ação de ser ou de se tornar independente, livre, independência. Então, neste caso, eles estão falando sobre emancipação de mulheres, de crianças, de escravos, enfim, qualquer situação em que a pessoa se torne liberta. E aí Kardec, como a gente sabe, ele também tinha muitas dúvidas, assim como nós, ele começou a questionar os espíritos sobre isso. E uma das perguntas é assim, durante o sono, a alma repousa com o corpo? Nós já entendemos qual é a classificação, qual é o conjunto, qual a estrutura que nós temos de corpo material, do perispírito e do espírito. O corpo é a nossa carninha, a parte que vai ser vista e tocada. O perispírito é um envoltório que vai unir o espírito ao corpo. E através das suas propriedades, ele vai nos dar a possibilidade do quê? Enquanto o corpo repousar, o espírito pode se desprender parcialmente do corpo e ir para qualquer lugar. É importante lembrar que não há a separação total do espírito com o corpo. Ele vai ficar sempre ligado por esse perispírito, e o que a gente conhece em algumas situações como o cordão de prata, um cordão que vai fazer essa ligação para que a gente permaneça ainda aqui encarnado. Então, por isso é importante a gente lembrar dessa propriedade do perispírito, porque ela que vai explicar toda essa relação que a gente tem do sono, com os sonhos e outras situações que a gente vai ver um pouquinho mais tarde. Então, na questão 401 do Livro dos Espíritos, durante o sono, a alma repousa com o corpo? E a resposta é que não. Por quê? Enquanto
Quem precisa descansar, quem precisa renovar as energias é o corpo material. O espírito, ele não precisa desse repouso. Então, enquanto nós dormimos, podemos ter a possibilidade de sair, encontrar com outras pessoas, visitar lugares, inúmeras possibilidades. Mas é claro que isso também vai depender um pouquinho da evolução do espírito e também da sintonia que ele tem. A resposta, segundo o Livro dos Espíritos, não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que unem o corpo se relaxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, a gente precisa compreender que essa situação ocorre sempre. E aí, o que vai determinar onde nós vamos, o que nós vamos fazer, vai depender muito do que, como está a nossa vibração, a nossa sintonia e as nossas preocupações. Ainda continuando nas questões sobre o sono e os sonhos, como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Questão 402. E o que quer dizer isso? Quais são as nossas possibilidades de aprendizado, de envolvimento, enquanto nós deixamos o nosso corpo repousando e podemos estar mais despertos em outra situação? Os espíritos vêm nos dizer que, assim, muitas vezes, quando o nosso intuito é bom e positivo, a gente acaba trabalhando no mundo espiritual, que é o nosso mundo de verdade. Nós estamos aqui de passagem no planeta Terra, encarnados, precisando aprender. E o mundo espiritual, a gente pode até criar obras que, quando a gente desencarnar, estarão prontas. É claro que isso aqui é uma representação simbólica, que a gente sabe que essa construção não significa exatamente uma construção de uma casa, de um lugar para morar, mas o que? A estadia, o aprendizado e o trabalho. Como disse o Manuel sempre, que possamos, ao desencarnar, encontrar emprego para continuar trabalhando. E é isso que a gente pode fazer se nós nos tornarmos pessoas de bem, procurarmos fazer o nosso melhor, auxiliar, aprender, sermos bons. E isso vai fazer com que a gente saia do corpo, possa ir trabalhar, auxiliar, aprender. É tão enriquecedor esse período do sono. E aí a gente fica com inúmeras perguntas sobre por que a gente não se lembra, o que acontece efetivamente, né? E a resposta para essa pergunta é: o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília. Então, vigília enquanto nós estamos acordados. A gente pode ter conhecimento do passado, relembrar, e algumas vezes do futuro. Não significa isto que todos nós teremos condições de relembrar o passado ou de prever o futuro. Por quê? Isso vai depender da permissão de Deus e da nossa capacidade. Será que estaríamos preparados para saber do nosso passado ou entender o nosso futuro? Os sonhos são produtos, ainda é a continuação da resposta 401. Os sonhos são produto da emancipação da alma que se torna independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Então, é uma criação, é uma visão daquilo que a gente viu fora do corpo. A incoerência do sonho se explica pelas lacunas que produz, a lembrança incompleta do que apareceu no sonho. Tem o conhecimento do passado e algumas vezes a previsão do futuro, mas a gente sabe que vai depender da nossa capacidade de compreensão e da necessidade de utilidade daquela informação. Porque o nosso objetivo aqui é progredir, é melhorar. Então, se for importante, alguma lembrança vai ficar. Muitas vezes a gente só lembra de uma imagem ou de uma palavra,
ou de uma pessoa e não entende bem o que aquilo quer dizer. Por quê? A nossa memória física aqui, ela é diferente da memória do espírito. Então, por isso que quando retorna, às vezes tem essa incompatibilidade de ficar todos os resquícios gravados. O que também, de certa forma, é bom, porque não necessariamente seria útil a gente lembrar de tudo que nós fizemos durante o sono. Tem a parte científica, que é muito importante, que nos diz assim, que o sono vai nos permitir que o corpo produza substâncias que vão renovar a parte material, mas também vão repousar o quê? As nossas memórias e nos preparar para um novo dia, uma nova jornada. E durante esse sono, muitas vezes, situações do nosso dia a dia que a gente não conseguiu resolver, que a gente ficou preocupado, acabam sendo ali expurgadas e aí criamos aqueles sonhos malucos que parecem não ter pé nem cabeça. Muitas vezes vem dessa necessidade da gente trabalhar o nosso dia a dia, as nossas preocupações. Outras vezes são as lembranças truncadas realmente da vida espiritual que a gente teve durante o descanso material. E não lembramos sempre do sonho, então, na questão 403 foi feita essa pergunta e a gente já comentou aqui. Porque as perguntas, elas vão acabando que meio se embaranhando e a gente vai, numa conversa, a gente vai explicando. Porque nem sempre o corpo físico vai conseguir ter toda a capacidade de armazenar as informações do que o espírito teve. O corpo está trabalhando em uma sintonia e o espírito em outra. Aí, quando retorna, se necessário, a gente lembra, mas na grande maioria das vezes não há necessidade de lembranças dessas reflexões, desses passeios que o espírito fez. E aí, na questão 404, essa eu acho que é uma das que a gente mais, antes de conhecer a vida espírita, a gente procura respostas, que pensar da significação atribuída aos sonhos? Puxa, eu sonhei então que eu estava correndo em uma tempestade. Será que isso significa que eu vou passar por uma situação grave de problemas? E aí, a resposta que nos dão é que não temos como atribuir nenhum tipo de significado, porque cada um de nós tem o seu jeito de ser. E aí, nesse contexto, como a gente já viu, podem ser lembranças do dia a dia que foram trabalhadas, ou podem ser passagens que vão ter algum significado, sim, mas quando necessário a gente vai lembrar. No geral, quando a gente precisa de um auxílio, vem uma vaga intuição, uma lembrança bacana de que a gente acorda bem, a gente acorda alegre e tudo mais. Então, não precisamos nos preocupar em ficar tentando entender o que os sonhos nos disseram ou representam, mas principalmente nos colocar à disposição para que num determinado momento a gente possa, se aquela lembrança for útil, ela vai ser utilizada quando for necessária. E tem algumas perguntas, né, do Livro dos Espíritos, porque a gente pensa assim, eu sonhei com uma pessoa que é tão boa, tão maravilhosa, tão caridosa, mas no sonho ela estava cometendo uma ação absolutamente incompatível com o modo que eu conheço essa pessoa. Estava querendo assassinar, por exemplo, o irmão. Olhando aqui nós encarnados, essa situação seria impossível. E aí a gente pergunta, tem uma frase bem conhecida que é assim, eu conheço muito bem aquela pessoa. Será que é verdadeira essa frase? A gente pode dizer que conhece realmente uma pessoa muito bem a ponto de falar que ela é ou não capaz de executar uma ação ou tomar uma atitude? E os espíritos vêm nos dizer que não, que a gente não conhece, porque muitas vezes o que a gente está aqui encarnado com as nossas máscaras,
com a nossa cautela, quando nós deixamos esse corpo físico, a gente vai ser exatamente o que o espírito é, com as suas imperfeições, com as suas virtudes, e aí ali ele pode interagir da forma como ele realmente se sente, né? O sono completo é necessário para a emancipação do espírito, questão 407. Então, para poder deixar o meu espírito mais livre, lembrando que o espírito nunca abandona o corpo, ele está ligado ao corpo, né? Eu preciso dormir? E eles respondem que não, porque às vezes uma sonolência, um pouquinho, alguns segundos que a gente consegue se desligar um pouquinho já é o suficiente para que o espírito possa se desligar um pouco, fazer o que ele precisa e voltar. Então, não é necessário que a gente tenha o sono completo como a gente pensa. Então, muitas vezes a gente acaba tendo aquela sonolência, aquele bocejar, e quando vê a gente deu uma puladinha ali ao lado e volta para o corpo. E aí tem algumas situações, quem, assim, às vezes está um pouco distraído, a gente ouve uma frase, uma palavra, ou algumas ideias que a gente, puxa, veio uma ideia e ao mesmo tempo ela desapareceu, uma inspiração. Então, isso acontece também, a gente percebe isso, ainda quando nós estamos aqui acordados. Muitas vezes a gente fala, nossa, parece que eu ouvi alguém me chamar, ou ouvi uma palavra. É o nosso espírito que está um pouquinho mais atento, e aí tem as percepções de outros espíritos. É quando a gente consegue, mesmo acordado, ter essa forma de desdobramento leve. Será que alguns espíritos conseguem saber a data que vão desencarnar? Olha, é possível sim, tanto que a gente vê muitos casos de pessoas que já se preparando para desencarnar acabam organizando, olha, o documento está aqui, a conta está paga, tal coisa tem que ser feita, outra coisa está organizada. E tem bem poucas que conseguem saber sim a data. É raro porque que importância de fato isso teria para a gente. Mas se Deus o permitir, é possível sim que a gente saiba, porque como dizem nessas questões, o espírito, quando ele sai do corpo físico, ele consegue, de repente, rever o passado e analisar coisas que poderão acontecer. Então, se for de importante, ele ficará com essa lembrança e com essa informação de quando ele pode desencarnar. Mas se a gente pensar que utilidade teria se eu soubesse que eu vou morrer aos 75 anos, no dia 25 de outubro de tal data, o que eu faria? Qual seria a minha reação? Então, de fato, não seria muito salutar ainda na nossa atual situação de espíritos ainda inferiores procurando evoluir, não teria nenhuma necessidade de aprendizado, de saber dessa data, né? Então, bem poucos sabem. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fazê-lo experimentar a fadiga quando retorna? Questão 412. É comum a gente, algumas vezes, acordar parece que mais cansado do que foi dormir. Nem sempre significa que foi uma atividade do espírito. Algumas vezes é o próprio corpo que está tão cansado de uma semana corrida, de um dia que foi intenso e precisa de mais tempo para se recuperar. Mas sim, pode muitas vezes o espírito trazer lembranças de atividades que ele fez, e assim como, por exemplo, eles colocam um exemplo assim de que se você coloca um pêndulo dentro de um sino e você bate o pêndulo, o sino vai sentir a vibração. Seria a mesma coisa
o espírito com o corpo. Se o espírito voltar tão cansado, é capaz sim de refletir isso no corpo físico. Então, pode sim, às vezes, a gente ter trabalhado em uma atividade ou se metido em alguma encrenca e quando retorna para o corpo, a gente acorda mais cansadinho do que o previsto, né? E uma pergunta uma parte que é bem interessante, né? Visitas espíritas entre pessoas vivas. Muitas vezes a gente pensa que só pode ter comunicação entre encarnados e desencarnados. Mas e entre pessoas encarnadas? Será que a gente consegue ter? E a resposta é sim. Quem nunca sonhou com alguém no dia a dia que já viu e tudo mais? Então, além dos sonhos, a gente vai ter algumas outras perguntas e respostas aqui. Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Isso está na questão 414. E a resposta é sim. Pela sintonia, pelo interesse, podem se visitar. E aí, um pouquinho mais para frente, vai ter uma outra pergunta que é bem interessante. Inclusive, a gente se encontra com pessoas de outros países, até de outros planetas. Porque para o espírito não existe barreira física, não existe barreira de fala, de linguagem, porque a linguagem do espírito, a comunicação é outra. Então, a gente tem a capacidade e poder de nos encontrarmos com outras pessoas de outros lugares. E aí, muitas vezes, tem aquela lembrança de que, às vezes, você encontra uma pessoa que, teoricamente, você nunca viu. Na prática, você fala assim, nunca encontrei com essa pessoa. Mas que você fala, caramba, eu tenho certeza que eu conheço essa pessoa. Pode ser que sejam essas relações de sonhos que a gente tem e que nós nos encontramos. Tem até uma frase do Vinícius de Moraes que diz assim, que os amigos, nós não fazemos amigos, os amigos se reconhecem. E, de fato, através da simpatia ou também da antipatia, a gente vai se reconhecer. Por isso, em algumas situações, a gente olha para uma pessoa que a gente nunca viu e fala que não tem nenhuma... se sente mal com aquela pessoa, porque pode ser que tenha a antipatia e também se reconhece. Nem sempre lembramos das conversas, porém pode ficar uma intuição. Então, assim, como a gente fala, será que ele falou já? Qual seria a importância de lembrar de todo o sonho? Nem sempre tem utilidade, mas se for importante, fica a intuição. O homem pode provocar visitas espíritas pela sua vontade, escolher com quem irá se encontrar? Isso está na questão 416. Seria bem interessante, né, pensarmos assim, nossa, eu quero me encontrar então com o meu chefe porque eu preciso conversar com ele para pedir aumento e eu não tenho coragem de conversar pessoalmente, eu vou então marcar essa reunião no mundo espiritual. De fato, a gente pode até querer se organizar para que a gente possa solicitar isso, nada impede. Mas o que os espíritos nos dizem é que, de fato, o que o nosso corpo aqui encarnado quer, nem sempre é o que o espírito também quer. E aí, quando a gente deixa o nosso corpinho físico aqui, a gente acaba indo, de fato, fazer as coisas que são importantes e interessantes para o espírito. O homem adormecido, seu espírito desperta. E o que o homem resolveu, o espírito frequentemente está bem longe de seguir. No geral, esse tipo de acontecimento vai para pessoas que já têm um grau de elevação maior. Porque, no geral, nós outros aqui acabamos ficando com as preocupações do dia a dia e aí ficamos mais presos aqui às situações do dia a dia, das conversas, das discussões, mas mesmo assim não é uma regra que a gente vai querer sonhar com alguém, encontrar alguém, isso vai acontecer de fato, tanto com o encarnado quanto com os desencarnados. Transmissão oculta de pensamentos. Quando a gente pensa que tudo é sintonia e vibração, esse tipo de situação parece ficar mais fácil de entender.
porque o que acontece, a gente sabe que o pensamento, a gente já estudou que ele é uma matéria, e uma matéria que aos nossos olhos, ela não é perceptível, mas a gente consegue até perceber a sintonia do outro. E falar, nossa, como a pessoa tá alegre, ou tá triste, ou tá cansada, tá nervosa. E esse poder, a ciência já estuda e já entende as ondas de frequências, estuda a telepatia, consegue entender que nós somos capazes de, independente de qualquer instrumento eletrônico, transmitir uma informação e receber muita informação. E isso é importantíssimo porque, mesmo sem conhecimento, temos essa ligação. E quando a gente sabe que vigiar os pensamentos nos traz possibilidade de melhorar a nossa vida, fica mais fácil. Quando Jesus diz orar e vigiar, o que ele nos pede? Para que sim, a gente tenha o momento da oração, de louvar a Deus, de agradecer, mas principalmente que a gente vigie o que nós estamos pensando e o que nós fazemos com aquilo, porque é Ele quem vai determinar o nosso trabalho e a nossa ação. É o pensamento que vai fazer com que o espírito, quando deixar, por exemplo, o corpo físico durante o sono, que a gente está vendo, vá fazer de fato o que ele quer. Então, se a gente tiver uma coerência entre o que a gente pensa acordado com os nossos desejos reais, fica mais fácil de entender o que vai acontecer durante o sono. E aí tem uma pergunta: por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, se produz sobre vários pontos ao mesmo tempo, na questão 419? E a gente vê, por exemplo, quando a descoberta de uma resolução para uma doença, a cura para uma doença, ou tratamento, por exemplo, ou a inovação de um novo sistema de transporte, ou de outras engenharias, enfim. E eles nos respondem que já o dissemos, que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. E aquela frase, uma ideia está no ar, pode nos revelar também, é bem real, e aí pode nos revelar também a outros espíritos os que nos preocupam. Então, o que acontece? Se é necessário que uma situação aconteça para que o mundo evolua, seria injusto que essa descoberta, essa situação, fosse dada a um único homem a responsabilidade. Então, é comum que em diversos locais do planeta aconteçam essas descobertas. Talvez, em muitas situações, essas pessoas, durante o sono, tenham se encontrado para trabalhar juntos naquela resposta, e por isso que vai acabar acontecendo de aparecer, surgir em vários locais. Outras vezes porque, para não correr de ter o orgulho, a vaidade, e aquilo, em vez de fazer progredir, acabe atravancando a evolução, porque a pessoa não vai dividir a informação, não vai partilhar. E muitas vezes também a gente está tão preocupado com uma situação, vai e conversa com outra pessoa e tal, e aí a gente pede ajuda e tudo mais, e ao acordar pode ficar aquela lembrança que, nossa, eu acho que fulano está precisando de alguma coisa. Tenho um pressentimento, vou ligar, ou alguém nos liga perguntando como nós estamos, alguém que a gente nem imagina que podia ligar ou entrar em contato, acaba servindo de auxílio. Então, essa transmissão oculta de pensamento, ela é bem, para nós é oculta porque nós não vemos, ainda não temos essa percepção, mas para o espírito, e ainda mais para os espíritos mais elevados, esse tipo de transmissão não tem nada de oculto. Podem os espíritos se comunicar se o corpo está completamente desperto? Então, 420. Será que a gente tem essa capacidade de, entre duas pessoas distantes, que estão acordadas, ou mesmo próximas, se comunicar?
O espírito irradia para todos os lados, por isso ele pode se comunicar com outros espíritos, mesmo estando em estado de vigília. O que significa que, assim, entender o poder do pensamento, que são ondas e elas têm capacidade de alcançar, conforme a nossa transmissão, alcances menores ou maiores, ela pode sim se conectar a outras pessoas. Muitas vezes, quando a gente tem uma relação mais próxima com alguém, basta a gente olhar para a pessoa, a gente já sabe o que ela vai responder. Algumas vezes fala junto a mesma resposta ou tem a mesma ideia, porque é a sintonia que a gente vai criando com aquela pessoa. E isso pode ser para o lado positivo e também pode ser para o lado negativo. Agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre o sono, o poder, o corpo precisa repousar, mas o espírito pode seguir adiante, a gente vai ver um pouquinho sobre catalepsia, letargia ou morte aparente. A letargia, ela vai parecer quase, tanto a letargia como a catalepsia vão parecer muito com a morte mesmo, de fato, com o desencarne. A pessoa letárgica, muitas vezes, ela perde a consciência ou fica tão fragilizado que aos nossos olhos parece que não está mais ali tendo atividade. Então, é o estado de inconsciência que se assemelha a sono profundo, ausência de ânimo, excesso de preguiça, desânimo. Ela não conseguiu tirar o filho da letargia. A letargia ela é definida como a sonolência mórbida ou estado de sono profundo verificado em algumas doenças. Então, não necessariamente, nesse caso, ela não é provocada por espontaneidade, por desejo de alguém. E vai se assemelhar muito, muito mesmo à morte, quando o organismo ele vai ficar tão restrito que vai manter apenas as funções vitais bem baixas para que o organismo permaneça vivo, mas sem um estudo aprofundado, sem um exame médico e científico adequado, fica impossível saber que aquela pessoa ainda está viva. Só que não significa que porque o corpo dela está ali debilitado, que o espírito não esteja ali ouvindo, recebendo informações, porque não é quando ela não ouve e não enxerga, não sente pelo corpo físico neste caso, mas sim através do espírito. Na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte e voltar em seguida? Questão 423. Ele quer dizer se o espírito consegue sair e aí depois ele retorna. Nós já relembramos aqui que o espírito ele só vai deixar o corpo físico, efetivamente abandonar o corpo físico, quando o corpo físico já não tiver nenhum sinal de vida. Mas, enquanto existir ali a parte biológica funcionando, o espírito ele pode sair, mas ele vai ficar ligado pelo perispírito. Então, de fato, não é que o espírito saiu, o corpo morreu e ele volta. Não existe essa possibilidade. Ele vai voltar enquanto o corpo tiver a parte biológica funcionando. Na letargia, o corpo não está morto, já que há funções que permaneceram. A vitalidade está em estado latente. Então, existe vida e essa vida vai permitir que o espírito permaneça ligado. Claro que com um fiozinho mais fininho, mas ligado ao corpo. A ciência já mostrou que quando o corpo físico deixa de ter vitalidade, não é possível mais restaurá-lo à vida orgânica. Ela vai se decompor, vai virar outras coisas como a gente já conhece, mas não há possibilidade de fazê-la com que volte à vida. Pode-se, por meio de cuidados dados a tempo, reatar os laços prestes a se romper
e tornar a vida um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto? Essa é a questão 424. Então, o que ele veio nos perguntar aí? A gente tem a capacidade de salvar uma pessoa? E a resposta é sim, porque nós não sabemos quanto tempo nós teremos de vida, se a gente vai ter mais um dia, mais uma hora, mais um minuto, mais 10 anos, mais 100 anos. Isso só pertence a Deus. E se tiver ali a pessoa precisando de fluido magnético, de um auxílio, e a gente puder prestar esse auxílio, ela sim pode continuar, ficar por mais um tempo e salvar. E a resposta, sim, sem dúvida. O magnetismo é, nesse caso, um poderoso meio, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que lhe era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Então, um passe, uma oração e, é claro, ajuda médica, se possível, para que aquilo possa se resolver. Então, entender isso tudo facilita compreender depois o que a gente via em alguns casos na Bíblia. Agora, a catalepsia. O que difere a catalepsia da letargia? Ela é definida como uma síndrome nervosa de índole histérica, caracterizada pela suspensão parcial da sensibilidade externa e dos movimentos voluntários, e principalmente por extrema rigidez muscular. Na letargia, ainda é como se o corpo estivesse dormindo, então tem de certa forma, uma mobilidade. Na catalepsia, ele vai se enrijecer e parecer realmente que é uma morte. Neste caso, algumas pessoas, através do estudo do magnetismo, ela consegue até provocar a catalepsia, mas pode ser natural de ter um problema ou pode ser provocada. Mas não vem ao caso a gente querer entender como ela pode ser provocada. Catalepsia, a condição do paciente que mantém seus membros no local em que os mesmos foram colocados por terceiros. A ausência temporária de movimentos e da postura que, relacionada a certos tipos de demência, pode ser caracterizada pela rigidez dos músculos. Então, a gente já viu muitas vezes falar que foi salvo pelo gongo. É uma expressão que é utilizada porque quando a medicina ainda não era suficientemente capaz de identificar a morte precisa de uma pessoa, através de eletrocardiogramas, tomografias e tantas outras formas, as pessoas eram enterradas e aí até deixavam ali amarrada a mão dela uma cordinha ligada a um sininho, a um gongo. Porque caso ela acordasse, porque estava numa situação de catalepsia ou de letargia, ia soar o sino, o gongo, e aí iam lá e retiravam aquela pessoa do enterro lá do cemitério. Então, por isso a expressão, nossa, foi salvo pelo gongo. Agora a gente vai entrar na parte B, ressurreição e reencarnação. Nós já vimos que ressurreição, segundo a Igreja Católica, é comumente pensada como o mesmo corpo, um espírito voltar para o mesmo corpo que ele tinha ao morrer. E a gente sabe que a ciência provou que não é capaz. A reencarnação é a capacidade que nós todos temos, acreditando ou não, do quê? Do espírito voltar a reencarnar, a viver, mas com um outro corpo físico. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, de 1 a 7, vai ter uma passagem de Jesus, porque quando foi previsto que Jesus viria, isso bem antes dele vir de fato, né? Já foi preparado toda a história para que nós pudéssemos recebê-lo. E Herodes, ele dizia que ficou sabendo que iria vir o Messias, sabia que estava perto e decidiu então que tinha uma passagem que dizia que Elias precisava vir.
E aí ele, achando que tinha que acabar com tudo, ele foi lá e decapitou quem? João Batista. Mas ainda assim, ele ouvia tantas coisas boas de um homem, e ele falava assim, mas como pode? Se eu mandei decapitar João, quem é esse que aparece? E os discípulos foram lá e questionaram Jesus sobre Elias, porque estava todo mundo confuso com a história, né? João Batista, para quem não sabe, era primo de Jesus, foi ele quem batizou Jesus, que Jesus disse, eu vim cumprir a lei, então, se era necessário que ele fosse batizado, ele foi batizado nas águas. E aí, Jesus responde, Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. E então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhe havia falado. Essa passagem está em Mateus, capítulo 17, de 10 a 13. E a passagem em que Herodes fala sobre Jesus, que ele não estava entendendo quem era essa pessoa que fazia tão grandes coisas, está em Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 15. E os discípulos, então, ficaram assim, se perguntando o que acontecia, o que foi de tão importante que teve que eles não conseguiam compreender. E era essa questão da reencarnação. Elias voltou reencarnado em João Batista para preparar a vinda de Jesus. E aí, em outras passagens, nesse mesmo capítulo, vão nos falar sobre Nicodemos, que a gente viu na aula retrasada, que dizia que era um senador judeu e foi visitar Jesus e perguntou: como pode um homem renascer? Jesus disse que era preciso o homem renascer da água e do Espírito. Naquela época, água era representação da vida, porque eu via na Bíblia dizendo que o firmamento surgiu nas águas, a vida surgiu na água, e para eles, então, ele entendia que teria que voltar para a barriga da mãe para poder renascer. E aí Jesus diz, como você vai entender, que eu vos digo quando falo que é necessário o corpo nascer do corpo e o espírito do espírito, se você não entende ainda essas coisas, não tem como. E aí outras passagens também, e nessa passagem de Nicodemos fica claro a situação da reencarnação, mas é claro que naquela situação ainda não era possível com a compreensão por aquelas pessoas, mas Jesus já deixou claro que existe a reencarnação. Por exemplo, quando ele diz, eu não sou deste mundo, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus soldados teriam me protegido. A passagem de Nicodemos está em João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Temos sobre a questão de reencarnação, que eles acham, ou ressurreição, podem ser confundidos com a ressurreição, o caso da filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e de Lázaro. Esses três elementos, o que eles mostram? Pessoas que estavam ali aparentemente mortas, segundo os olhos dos que estavam ao redor, já estavam mortas, mas que quando foram solicitadas a Jesus e pela fé o auxílio, através do magnetismo, através da oração, eles voltaram, mas não porque eles haviam morrido, eles estavam numa situação de letargia ou de catalepsia, que foi possível retornar o corpo. Lembra que os espíritos nos disseram que o magnetismo pode ser muito útil, e a gente, sabendo que Jesus, com todas as propriedades do seu corpo, do seu perispírito e do seu espírito, claro que ele seria capaz de restabelecer ali aquela saúde. Entretanto, o mais importante é que havia o interesse real e verdadeiro daqueles que buscaram a ajuda de Jesus.
Porque, como diz Jesus, vai que a tua fé te curou. Então, o mais importante era o querer. Quando Jesus aplica esse tipo de situação, ele deixa claro que primeiro precisa ter o desejo e também que ele não está derrogando nenhuma lei divina, nenhuma lei natural. Então, tudo que é necessário ser feito é segundo as leis. Inclusive, quando ele retorna, é crucificado e retorna depois de 3 dias, é o que? Aquilo é uma capacidade do espírito dele de, através do perispírito, fazer aparecer, poder até ser tocado, mas não é uma ressurreição, ali é uma aparição que ele fez. Então, meus queridos irmãos, vou deixar aqui a bibliografia, que basicamente foi o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livrinho do curso básico de Espiritismo. É importante saber que, assim, ao longo dos estudos espíritas, nos próximos anos, nas próximas aulas, a gente vai aprofundando todo esse conhecimento para ficar mais claro e mais próximo tanto do Evangelho quanto da ciência. E vamos ficar aqui com uma frase de Jesus: eu vos dou a minha paz. Qualquer dúvida vocês podem deixar no chat da Seara aqui para quem puder assistir essa aula durante o horário, ou mandar através de e-mail ou no nosso grupo do WhatsApp para os alunos, dúvidas, comentários, para que a gente possa enriquecer esse conhecimento e essa troca de experiência que cada um de nós tem. Fiquem com Deus e até a próxima aula.